Estamos ao vivo! Vamos entrando. Estamos ao vivo diretamente do Facebook, Instagram e YouTube simultaneamente. Vou esperar principalmente aqui, né, o Instagram chamar o pessoal para a live, falar que estamos no ar. Vamos que vamos. Continuando aqui a nossa jornada do professor inesquecível, onde eu estou, né, te ajudando a recuperar a paixão por ensinar, criando aulas mais interessantes que o recreio. Vamos esperar um pouquinho mais. Silvana aí, presença garantida nas lives. Silvana, tudo bom? Vamos lá. Esperar um pouquinho mais. Isso aí, Silvana, muito bom. Vamos lá. Galera entrando aí. Gente, então é isso. Uma excelente tarde. Hoje eu voltei a estar sozinho, né? Nas outras duas lives, da terça e da quarta, eu tava com a Lara, né? E a gente falando sobre a Cocriar, que é a nossa mentoria, que estamos com inscrições abertas. E na terça eu tava falando com o professor Gilberto, que tem um trabalho maravilhoso e mega inspirador de iniciação científica no Pará e tudo mais. E hoje eu voltei aqui a carreira solo, né? Então a gente continua aqui. Então a Silvana tá falando, né? Falte alguém. Às vezes nos falta alguém que nos incentive, né? Alguém para acreditar. E é para isso que eu tô aqui, né, Silvana? Para cutucar vocês, para instigar vocês a fazer o melhor de vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começando. E hoje eu vou falar de um assunto bem desafiador, né? Como inovar em sala de aula, mesmo com um tempo escasso, né? O tempo é sempre um desafio para qualquer pessoa, eu acho que todo mundo, quando você conversa ali, fala que está com dificuldade no tempo, que não tem tempo para fazer as coisas que gostaria, iniciar os projetos que gostariam, né? Então acaba que tem esse desafio, mas será que é possível mesmo inovar com um tempo escasso, né? A rotina do professor em geral é muito intensa, né? Então, se você pega uma rotina padrão do professor, a gente tem ali plano de aula, porque não se trata apenas da aula em si, né? Não se trata apenas de passar a hora aula ali, que geralmente é o valor que a gente ganha. Não se trata disso. Tem antes o plano de aula, aí tem a aula, aí às vezes você tem que corrigir exercício e corrigir prova. Então, assim, geralmente é muita coisa, muita tribulação, muito desafio, sem contar que vários de nós, né, temos as nossas próprias famílias, ter que cuidar, né, da esposa, cuidar do marido, dos filhos e várias dessas situações. E ainda mais, né, estamos vivendo a situação agravante da pandemia, então gente aí tendo que se virar para entregar aulas online, né? Então, quantos professores aí viraram praticamente YouTubers, né? Tendo que aprender sobre edição de vídeo, tendo que aprender como entregar conteúdo para os alunos. Então, assim, é realmente muito complicado e muito complexo trabalhar com isso. Mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Assim, mesmo com esses desafios, mesmo com as situações, eu vou compartilhar com vocês coisas que eu já estudo, né? Estratégias que eu já uso no meu dia a dia, estratégias que eu vejo outras pessoas usando e que podem minimizar, né? Que podem otimizar, na verdade, otimizar esse processo. E assim, ainda mais quando a gente fala, né, em inovação. Poxa, Luan, fazer o básico, né? Fazer simplesmente meu trabalho já é difícil pra caramba, já demanda muito tempo, né? Todos esses exemplos que eu citei antes, você já é muito desafiador. E ainda quer inovar, ainda quer fazer diferente, ainda quer pensar em atividades novas, né? Então, será que é possível?
E assim, o tempo ele é muito interessante, assim, apesar de não ser dessa área de produtividade, enfim, eu nem sei qual é a área que a gente poderia especializar em gestão do tempo, mas é uma coisa que eu sou um entusiasta, né? Não vou falar, longe de mim falar que eu sou um especialista nisso, mas é algo muito interessante para mim, a gestão do tempo. Acho que ela fala muito sobre nós, porque assim, o tempo é o ativo, ou seja, né, é o bem que a gente tem, né, que é o mais democrático de todos. Independente de quem você seja, se você é homem, se você é mulher, ele não pega classe social, ele não pega gênero, ele não pega nada. Todo mundo, né, tem as mesmas 24 horas. As mesmas 24 horas. Então, assim, e aí o que vai mudar é a forma como a gente aproveita essas 24 horas, como a gente trabalha, como a gente administra essas 24 horas. E aí a gente se questiona, né? Poxa, por que tem gente que consegue fazer várias coisas e tem gente que não consegue fazer nada? Parece que quanto menos faz, mais está cansado e não consegue, não rende. E, poxa, por que isso acontece ao mesmo tempo para todo mundo, né? Então, assim, é muito curioso perceber isso, né? E eu, particularmente, eu tenho essa busca constante de falar, cara, será que eu estou conseguindo, né, alocar meu tempo da melhor forma possível? O que eu posso fazer para aproveitar o meu tempo da melhor forma possível? E é isso que eu quero falar com vocês hoje. E acho que a lição mais importante, né, quando a gente fala de tempo, é a primeira coisa. Eu sei porque eu falo isso também, então nem estou falando com ar de julgamento, não. Mas uma das maiores mentiras que a gente pode contar para as pessoas é que a gente não tem tempo. Então, assim, essa é uma das maiores mentiras que a gente pode contar. Mas você fala, poxa, Luan, mas você não entende como é que é a minha vida e tarará, tarará, tarará. Realmente, não entendo. Eu não sei qual é a sua situação e tal. Mas é uma questão de semântica. Como eu falei, todo mundo tem tempo. É 24 horas, né? É uma questão matemática, não é uma questão filosófica. É uma questão matemática. Todo mundo tem 24 horas. O que falta, na verdade, não é o que falta. O que vai diferenciar as pessoas que vão realizar ou não são as prioridades. Então, talvez as suas prioridades não estejam alocadas. E aí sim, quando trata de prioridade, aí realmente vai ser mais difícil falar o que é prioridade para você, e aí pode ser diferente do que é prioridade para mim. E aí, dependendo da circunstância que você tá, você vai ter que ter prioridades que eu não tenho. Então, eu, por exemplo, eu não sou casado. Então, assim, eu não tenho que preocupar com as coisas, tipo assim, preocupar das minhas coisas de casa porque eu moro sozinho, mas é diferente. Eu sei que é completamente diferente de administrar uma família. Então, eu não tenho essa prioridade. E aí, algumas coisas ficam diferentes, mas são prioridades. No final das contas, às vezes até no nosso linguajar, você fala, poxa, ao invés de falar para a pessoa que isso não é, que você não tem tempo para fazer alguma coisa, você fala assim, essa não é a minha prioridade agora. Você vai ver que até, às vezes você até fica meio assim, poxa, você fala que não é minha prioridade, porque quando você fala que não é sua prioridade, você puxa a responsabilidade para você. Então, assim, o que falta para isso ser responsabilidade ou não? Né? Isso é tão real, gente, é tão real, porque você fala assim, então tá, não tenho tempo, eu tô sempre ocupado, tô sempre fazendo um monte de coisa. Eu te garanto que se você começar a ter ali uma dor da apendicite, né? Eu nunca tive, mas as pessoas falam que é uma dor absurda ali, então vai começar a doer, cara, você vai dar um jeito de ir pro hospital. Não importa se você tem que entregar conteúdo para não sei quem, se você tá cheio de coisa para fazer, não interessa. Naquele momento, a dor é a prioridade, resolver aquela dor é a prioridade. Então, assim, você vai alocar os seus tempos, sua forma para você conseguir fazer aquilo. Então é isso, eu acho que a gente entender que a todo momento estamos fazendo escolhas, apesar de às vezes o mundo, né, tá escolhendo na gente, como esse caso de uma doença emergencial, mas estamos fazendo escolhas. E assim, e aí vai ter outros dois conceitos que são muito importantes, né, que é a questão de diferenciar a urgência da importância. Então, como eu falei, essa questão agora da cirurgia, ela é urgente.
Se você não fizer agora, além de você estar sentindo uma profunda dor, né, vamos supor, um apendicite se estourar, você morre. Pronto. Não tem discussão. Acabou. Então você tem que resolver isso agora. Se não resolver agora, vai dar ruim. Agora, por exemplo, agora isso não quer dizer que necessariamente tudo que é urgente é importante. Vou falar de saúde de novo. Acho que todo mundo aqui concorda que fazer exercício físico é importante. Fazer exercício físico é importante. Não tem ninguém que fala assim, ah não, isso faz mal. Talvez em excesso faz mal, mas todo mundo já entende, eu acho, né? Se não entende, estou dando esse conselho agora para você. Fazer exercício é bom, faz bem para a saúde, traz longevidade no longo prazo. Só que não é urgente. Tipo assim, não é urgente, se eu não fizer exercício físico hoje, não vou morrer. Não vai ter nada grave que vai acontecer se não fizer. Mas é importante. E talvez no longo prazo eu vou colher isso. Aí no longo prazo realmente vai dar problema. Então assim, o importante são coisas que vão trazer valor pra gente, que vão ser melhor pra gente, mas que a gente não precisa necessariamente fazer agora. E é aí que a gente patina. Porque quando a gente tá sempre focado em coisas urgentes, e aí a gente tem que alocar isso aí e pensar nisso o tempo todo, e a gente ignora coisas que são importantes, né? E aí a pergunta é, o que você acha que é importante na sua sala de aula, que não é urgente? Então, quando a gente fala de inovação em sala de aula, quando a gente fala de trazer novas estratégias, quando a gente fala de aprender sobre novas ferramentas, às vezes não é urgente. Na maioria das vezes, inclusive, não é urgente. Agora, vamos pegar exatamente o momento que a gente está vivendo agora, né? Como eu brinquei ali no começo, quantos professores viraram editores de vídeo? Do nada. Em 3 meses, todo mundo aprendeu ali pelo menos um pouquinho sobre edição de vídeo para mandar ali. Se não faz, você conhece alguém que está fazendo. Então, olha só, isso virou urgente, né? Um caso, eu estava conversando com uma aluna do meu curso e ela é responsável pela área de tecnologia da escola dela, né? E ela estava comentando comigo que por ela ser a pessoa responsável pela área da tecnologia, todos os professores da escola demandavam assim atividades para ela, tipo desde configurar alguma coisa no computador e tudo mais, até, por exemplo, fazer slide de PowerPoint. Então, ela comentou comigo, né, o quanto vários daqueles professores estavam numa zona de conforto, né, porque tinha ela ali. Então, ela ia e resolvia o problema de todo mundo. Bateu a pandemia. E aí eles tiveram que se virar. Não dava para ela preparar tudo de todos os professores. Ali tinha uma circunstância diferente. E mesmo aqueles professores mais antigos, né, a gente vê que os professores que estão numa situação mais de, né, próximo de aposentar, já não tá mais naquela pegada de fazer diferente, até esse pessoal teve que aprender. Então, assim, é aquela velha história, ou vai no amor ou vai na dor. E aí meio que foi na dor agora. Mas ainda assim, né, lógico que a gente vive uma situação em que não é positiva e que, poxa, se a gente pudesse não viver isso, tem pessoas morrendo, tem pessoas doentes, tem vários problemas que a gente está vivendo. Mas eu sempre gosto de ver o lado bom das coisas, né? E o que eu vejo, lógico que isso também não é ideal para estar na escola, mas eu vejo de uma forma positiva essa questão de alguns professores estarem sendo forçados a conhecer tecnologia, por exemplo. Lógico que talvez não com a sobrecarga que vários deles estão vivendo, mas é isso. Várias coisas que antes a gente dizia ser impossível, agora a gente está ressignificando. Então, assim, o quanto às vezes a gente perde até oportunidades de aprender coisas novas e de fazer coisas novas. Então, o inovar, ele é importante, é essencial. Acho que todo mundo acredita que o inovar é essencial. Mas o quanto que está doendo, né? Então, e o quanto você vai alocar de fato aquilo. Porque quando chega no longo prazo, né, todas as atividades são importantes,
mas não são urgentes, a gente paga a conta no final. E quando passa ali, você fala assim, ano que vem eu faço, mês que vem eu faço, daqui a 10 anos eu faço. Quando você vê, acabou. E aí você se arrepende, sabia que podia ter feito de uma forma diferente. Quantas oportunidades passaram, né? Então, assim, você vai ter que focar em algumas coisas e abdicar de outras. Porque essa questão da prioridade, né, como eu falei, a prioridade é a grande parada, não é tempo. A grande parada é a prioridade. E a prioridade vai demandar foco. E tem uma frase, né, uma sentença, sei lá, do Murilo Gun, que ele fala que é muito interessante, que ele diz assim: focar é abdicar. Abdicar é perder. E perder é ganhar. O que isso quer dizer? A todo momento que eu faço uma escolha, eu estou deixando de mão, eu estou abrindo mão de outras coisas, necessariamente. Por exemplo, vocês estão aqui comigo agora, vocês estão nessa live agora, tá? Então, quando vocês escolheram assistir a minha live, vocês também escolheram não ver outras lives. Então, assim, às vezes tem alguma outra live e às vezes não tem live nem que interessa pra você, então tudo bem, mas você abriu mão. Às vezes você abriu mão também de estar fazendo uma outra atividade, de estar, sei lá, até fazendo coisas da escola, então você está abrindo mão. E aí, a gente tem que entender, né, se abrir mão vale a pena. Porque o grande erro é a gente pensar assim, poxa, e se eu tivesse tempo para fazer tudo? E provavelmente esse tempo nunca existiria. A todo momento a gente tem que focar, a gente vai abdicar e temos que trazer a nível da nossa consciência se a gente está indo para o lugar que a gente deseja ou não deseja. E quantas vezes a gente está num piloto automático, né? Como eu falei, para mim é sempre desafiador falar sobre tempo, porque eu não sei o que cada um vive. Mas aí você tem que analisar, mas para e pensa quantas coisas a gente fica até enrolando, assim, a gente simplesmente fica travado e procrastinando. O ser humano, ele é naturalmente procrastinador. Porque, principalmente quando trata de inovação, isso demanda energia. E por uma questão de sobrevivência, instinto de sobrevivência, a gente economiza energia, né? O nosso cérebro foi formado lá na idade das cavernas, a essência dele. Então, era difícil se alimentar. E aí ele tinha que economizar energia. Então, assim, quanto mais as coisas estiverem no padrão, quanto mais você não precisar fazer coisas diferentes, para o cérebro é melhor. É o tal da zona de conforto, né? Então, assim, por que as pessoas estão em zona de conforto? E por que falam de tanto de sair da zona de conforto? Porque isso era confortável. Mas poucos aprendizados acontecem dentro da zona de conforto. Ponto. Então, por isso que às vezes a gente vê esse papo de coach, né? Então, é interessante a gente perceber esse ponto. E hoje ainda é mais grave, porque nós estamos em redes sociais, né? E a rede social, não sei se vocês sabem, né? Eu não vou saber se foi o Facebook ou o Instagram, mas assim, é comum, eu já ouvi eu não vou saber a fonte agora, infelizmente, mas até vários desenvolvedores de aplicativos, muitas das estratégias, né, de experiência de usuário, esse tipo de coisa, eles estudaram muito para como fazer a pessoa não sair do aplicativo. Vários deles, inclusive, participavam de estudos e imersões em Las Vegas, né? Las Vegas tem lá aqueles cassinos e tem pessoas que ficam lá tempos e horas gastando dinheiro. Eles aprenderam em Vegas, né, as estratégias de gamificação, de não sei o que, tarará. Pegar aquilo ali, mais ou menos o framework, a estrutura, e a gente e passou para as nossas redes, de forma que a gente fique o tempo todo aqui, né? De forma que eu queira ver a próxima mensagem, de forma que eu queira ver aquele vídeo, aquele stories. E quem nunca passou pela situação de estar de bobeira no Instagram, no WhatsApp, quando vê passou 1 hora, passou 2 horas, e a gente não fez. Então, assim,
é um desafio que a gente tem de sair desse automatismo, né? De pensar, beleza, o tempo é difícil, mas será que eu estou conseguindo, né, fazer esse tempo da melhor forma possível, de inovar da melhor forma possível? E assim, muitas vezes, quando trata de fazer uma atividade diferente, principalmente se a gente está saindo do âmbito tradicional de sala de aula para fazer uma coisa mais mão na massa, mais prática e tudo mais. Geralmente quando a gente olha isso, né, fala assim, poxa, que legal esse negócio de robótica, que legal esse negócio de programação, que legal esse negócio de aprendizagem criativa. Poxa, participei de uma oficina e foi muito legal. E, poxa, mas eu não sei se eu consigo replicar isso na minha sala de aula. Eu não sei se, poxa, eu precisava estruturar melhor. Eu tô me sentindo inseguro, tô me sentindo insegura para implementar isso. Quando eu participei lá, tinha aquela pessoa, o cara que estava ministrando a oficina. Eu participei lá do curso do Luan e o Luan já trabalha com isso há muito tempo. Para ele é mais fácil. Mas, poxa, para mim não, eu não sei e tô inseguro. Tô inseguro. Então, assim, às vezes nem é a falta de tempo que paralisa a gente. É uma palavrinha que muita gente acha que é boa, mas não é. Essa palavrinha é perfeccionismo. Tem um clichê, né, que o pessoal brinca que em entrevistas de emprego, né, aquelas entrevistas de emprego, as pessoas perguntam assim, né, qual é o seu maior defeito? E as pessoas gostam de responder, né, fala assim, é quase uma dica, né, o meu defeito é ser muito perfeccionista. E assim, a pessoa, nossa, então ele é perfeccionista, ele gosta das coisas direitinho, então isso é bom pra minha empresa. E cara, perfeccionismo não é bom, por isso que é um defeito. E por que o perfeccionismo não é bom? Porque ele nos paralisa. Ele nos paralisa. Por que o perfeccionismo nos paralisa? Porque a gente vai esperar estar perfeito. Quando for muito bom em programação, eu vou dar uma aula de Scratch na minha escola. Quando eu manjar tudo de Arduino, eu vou implementar robótica na minha escola. E aí esse dia nunca chega. Porque você nunca está perfeito. Você sempre está com uma duvidazinha, você sempre está com a pulga atrás da orelha se você vai fazer aquilo ou não. Então o perfeccionismo paralisa principalmente a inovação. E assim, é normal, gente. Isso aí é completamente normal. Eu vou até compartilhando com vocês algo ultra recente. Há 2 semanas, acho que umas 2 semanas atrás, eu estava aqui matutando várias coisas, né? Exatamente com todas essas inovações de aula digital, não sei o que. Eu tinha acabado de sair de uma aula e eu, como eu já falei com vocês em outras lives, né? Usava o Zoom e eu me encantei muito com aquela história do Zoom Breakout Rooms, né? Das salas de reunião. E eu vi, cara, é muito legal fazer trabalho em grupo no Zoom e não sei o que. E aí eu fiquei pensando assim, cara, ia ser muito bom fazer uma oficina de Scratch online. Pô, coloca o pessoal no Zoom, a gente coordena, a gente junta o pessoal. Mas eu nunca vi isso. Não vi outra pessoa fazendo isso. Não tinha um tutorial de como fazer oficinas online de Scratch. Mas eu fiquei pensando, eu fiquei muito empolgado, assim, nossa, mas vai ser muito legal fazer oficina online de Scratch, e eu acho que vai dar certo. E aí eu pensei isso por meia hora e eu fiquei muito empolgado. E aí depois eu fui pensando mais, aí eu, não, cara, isso não vai dar certo. E aí, às vezes vai ser meio difícil pra pessoa, e eu não vou conseguir explicar direito, que eu não vou estar perto e não sei o quê. E você começa a ter um monte de inseguranças, tem umas vozinhas que fica ali, vai dar errado, não faz isso, você vai passar vergonha. E aí eu fiquei nessa, né? Mas cara, eu tenho que testar isso. Porque esse é o ponto da inovação. Você pode falar assim, Luan, eu tenho uma ideia genial. Aí você conta a sua ideia, Aí eu olho a sua ideia assim, não, essa ideia não é legal. E aí... E você, não, mas essa ideia é super legal, ela vai dar certo e tudo mais. E, gente, sabe como é que você sabe se uma ideia é legal ou não? Não é pela minha opinião, ou até pela sua opinião. Nem é se você tá otimista demais ou se o outro tá pessimista demais.
O que vai dizer se uma ideia vai dar certo é quando você testar essa ideia. Pronto. Não tem nada além disso. Lógico que a energia que você coloca nessa atividade faz toda a diferença. Então você já chegar assim, vai dar errado mesmo. Aí realmente, aí vai dar errado, com certeza. Então você tem que ir com uma energia positiva, tentando fazer o seu melhor possível. E aí eu pensei assim, tá. E como vocês sabem, né, que me acompanham mais nas lives, eu falei, cara, eu vou anunciar isso aí. E eu não tinha o workshop pronto. Eu não tinha assim, não, eu tenho planozinho certinho do workshop, vai ser assim e tal. Não tinha, mas eu anunciei. E aí no primeiro dia, aí teve uma pessoa que comprou. Aí eu falei, cara, já era. Já era, uma pessoa já comprou, agora eu vou ter que fazer. Mas se der errado, e se ninguém mais comprar, não sei. Agora eu vou ter que fazer. Por que eu tô falando isso pra vocês? Tem vezes que pra gente sair dessa zona de conforto, não basta a gente pensar, eu tenho que sair da zona de conforto. Você às vezes precisa de um empurrão. É o jogar o chapéu pro outro lado do muro. E muitas vezes esse empurrão é você fazer um compromisso com as outras pessoas. Seja com pessoas da sua convivência, do seu dia a dia, ou na rede social. Numa rede social, por exemplo. E aí porque aí você, caramba, é como você fala assim em voz alta. E no meu caso ainda foi pior, porque eu fiz um compromisso com outras pessoas, inclusive era uma coisa paga, né? Então tinha até essa coisa da renda em jogo. E assim, desse caso específico, por exemplo, foi excelente. Então a gente fez a oficina de Scratch no sábado passado, foi muito legal, deu super certo. Vai rolar de novo sábado que vem, gostei tanto que eu vou repetir. Né? Então quem quiser, entra em contato comigo, inbox e tudo mais. E deu super certo. E deu acima das minhas expectativas, inclusive. Porque foi uma oportunidade ali que eu vi que professores de vários lugares puderam se conectar. Às vezes alguns professores queriam ter alguma atividade comigo, alguns professores que já são dos meus cursos, mas queriam esse complemento. Outras pessoas novas queriam essa nova atividade. A ideia da atividade em dupla com o Zoom foi muito legal. Inclusive, gente, eu aconselho vocês fazerem isso. Não sei se vocês já estão fazendo isso, mas eu aconselho vocês fazerem isso. Essa atividade específica. Mas eu tô falando isso para fazer propaganda? Também. Mas não por causa disso. Eu tô dizendo assim, e se eu tivesse deixado essa voz a voz da dúvida me calar? Né? Tipo assim, eu ia perder uma oportunidade de fazer um workshop que foi legal, de trazer uma experiência legal. E às vezes a gente perde essa oportunidade em sala de aula. Aí você fala, Luan, se der errado? Se der errado, ótimo. Ótimo. Porque, como eu falei, gente, tem coisas que estão no campo das ideias. Né? Eu não ia lançar um curso de Java online. Eu não sei Java, eu não quero ensinar Java. Mas, poxa, eu imaginei, cara, eu acho que dá para ensinar Scratch, eu acho que dá para fazer isso. Eu tinha mais ou menos um plano, mas tinha coisas que eu não sabia como ia acontecer e que eu só ia saber quando testasse. E aí eu tive que jogar o chapéu pro outro lado do muro. Então, assim, tem várias coisas que a gente tenta fechar as respostas, mas a gente tem que jogar o nosso chapéu pro outro lado do muro. E aí você tem que ver qual é a sua situação para você jogar o chapéu pro outro lado do muro. Será que é você prometer para os alunos? Gente, semestre que vem vai ter uma atividade incrível. Vou ensinar Scratch para vocês. Por exemplo, não precisa ser Scratch não. Você quer fazer alguma atividade bacana? Gente, vai ter feira de ciências na minha escola. Já fez feira de ciências? Não. Lógico, não faça de forma irresponsável e tudo mais. Faça da melhor forma possível. Mas sabe, esse compromisso externo faz a gente se movimentar. O compromisso público. Então, não vai ser o tempo. E aí você vai arranjar tempo. Você vai ter que se virar, você se comprometeu com as outras pessoas. A não ser que você seja uma pessoa que não se importa. E aí eu acho que você tem que rever seus conceitos. Porque pra mim é uma coisa que particularmente é muito forte. Quando eu faço um compromisso com qualquer outra pessoa, seja da gente tomar um sorvete na esquina, isso pra mim conta muito.
talvez conte pra você também. E aí não é questão de tempo ou não, né? É questão de você ir lá e fazer. Eu lembro também de uma outra aluna da minha turma 1 2020. E eu perguntando até, acho que também era sobre Scratch, assim, alguma outra coisa, acho que eles têm um laboratório de aprendizagem criativa. E ela falava que trabalhava com outro professor e tudo mais, outro professor até tinha um conhecimento técnico maior. E ela falou, não, eu vou fazer essas aulas aqui. E o outro professor estava mais inseguro. E ela falou, não, mas eu era mais o estilo, vou lá e faço e tal. E botou as caras. Então, assim, é isso. Essa chamada para ação faz toda a diferença. E como eu falei, se der errado, qual é a vantagem de dar errado? Vantagem, e sem falsa demagogia aqui. A vantagem de dar errado é que você vai ter aprendizado. Que você vai passar por uma situação em que você não tinha resposta e agora você tem. Ah, dá errado por causa disso, disso, disso. Dá errado porque não dá tempo de fazer atividade nesse período. Ah, não, deu errado porque os alunos são muito novinhos. Ah, deu errado porque faz muita sujeira. Aí você tem dados. Aí você pode dizer, não, beleza, o que eu aprendi com isso? Não existe coisa melhor para aprender do que o erro. As coisas que você acerta, você esquece rapidão. O erro não, o erro dói. O erro dói. E aí vai ser muito mais difícil você repetir aquilo. Às vezes a gente acerta até por sorte. Então a gente fica meio distraído. Com o erro a gente fica mais vigilante, a gente fica ligado. A gente, nossa, eu não posso mais vacilar aqui. Então errar é uma vantagem. Errar é uma vantagem, não tem nada de errado nisso. Porque você vai ficar mais atento. E isso permite você inovar mais, né? O inovar está totalmente relacionado a uma vulnerabilidade. A gente, como se a gente fosse de peito aberto. E isso pode ser muito bom. Se for muito bom, todo mundo fala, nossa, como você é corajoso, como você é corajoso, você é incrível, lá, lá, lá. E se der errado, fala, nossa, olha aí o que você fez. Mas você aprendeu. E errar faz parte do processo. Isso é fundamento da aprendizagem criativa. Né? Que a gente tem que mostrar para os nossos garotos que eles têm que testar, têm que errar. O Maker fala muito disso. E a gente tem que levar isso para os nossos projetos, para as nossas vidas. De novo, não é fazer de uma forma irresponsável, que comprometa alguma coisa, mas sabe, cuidado com o que está te paralisando. Então, assim, é importante você ter isso em mente. É importante perceber, né, que esse perfeccionismo não está levando a nada. Né, as formas, porque assim, fazer tudo do mesmo jeito, a gente já sabe o que vai acontecer. Será que era isso que a gente queria mesmo? Que a gente quer trazer esse tipo de experiência com os nossos alunos? Então cometa riscos até calculados, assim, eu sei que não precisa inovar sempre, até porque até cansa, demanda, mas não deixe de testar. Às vezes com coisas simples, gente, olha só, vou até compartilhar uma história ultra boba com vocês. Eu não sei fazer pipoca, comprei um saco de pipoca aqui pra casa há um mês. E tava procrastinando pra fazer a pipoca. Falei, tô cansado de fazer pipoca e tal. E não sei mesmo, assim. Vocês podem até rir aí, você fazer coisa de robótica, não sei fazer pipoca. Aí ontem assim, eu não vou fazer essa pipoca. Aí eu olhei a instrução atrás, coloque aqui tantas colheres de pipoca, coloque o óleo, lá, lá, lá. E aí eu, faço então. Aí fui pegar a panela, coloquei lá. Gente, deu uns 10 minutos. Tinha 3 milhas de pipoca branquinha, o resto tudo preto. E minha casa ficou um fumaceiro. Gente, eu errei a pipoca. Eu falei, caraca, mas eu segui as instruções aqui, errei a pipoca. Aí eu fiquei bolado assim. Aí eu, não, vou tentar de novo. Aí eu fui procurar outra coisa na internet. Aí eu, não, vou ver aqui. Como fazer pipoca. Aí não, que você tem que deixar o milho todo lá na base da panela e o óleo tem que estar banhado de uma forma que fique brilhante, lá, lá, lá. Aí eu fui tentar fazer pipoca de novo. Essa foi um pouquinho melhor, eu acho que 20% queimou, a outra foi boa e tal. Não deu muito certo não, assim, o que eu aprendi é que eu não tô muito afim de comer pipoca. Errei. E tudo bem. Sabe?
Senão eu ia ficar enrolando e tentar entender, lá, lá, lá. E eu não saberia o processo. Gente, o que eu tenho que ver? Eu vou estudar quantas receitas. Tem receita, lógico, né? Tomando as devidas precauções pra não, sei lá, não queimar a casa, não sei o que. Lógico, tentar fazer da melhor forma possível. Meu objetivo não é, eu vou queimar a pipoca. Não, acabou acontecendo. Então isso é pra tudo na nossa vida, né? Testar processos e fazer coisas novas que pode dar super certo. E às vezes não, e tudo bem. A gente aprende, beleza? Pessoal, de recado é isso, eu acho que eu tinha pra dar pra vocês, né? Eu quero que vocês, né? Eu espero que aqui tenha ajudado um pouco vocês a ressignificar a questão do tempo, ressignificar as prioridades, né? Saber alocar melhor o tempo de vocês e sair um pouquinho da zona de conforto, né? Que vocês consigam aí jogar o chapéu pro outro lado do muro e fazer coisas diferentes e não ter tanto medo de errar, né? Porque do mesmo jeito que coisas incríveis podem acontecer, coisas erradas, coisas que a gente não esperava pode acontecer, mas sempre, sempre, sempre vai existir aprendizado, beleza? Se alguém tem algum comentário, alguma coisa, alguma dúvida aí, pessoal no YouTube, eu não dei boa noite, assim, não dei a boa noite aí pro Lucas, pra Aline, ao canal do Mais Física, e recados, né? Vamos pros recados. Primeiro recado a Ellen aqui falando, né? Agora eu sei 2 jeitos que não dão certo de fazer pipoca. Pois é, já sei esses 2 jeitos de não fazer pipoca. Bom, pessoal, primeiro recado, né? Como eu tava falando aqui do workshop de Scratch, vamos ter um workshop de Scratch esse sábado de novo, gostei. Viu? A pipoca deu errado, mas o Scratch deu certo. Então, quem quer participar da oficina de Scratch, vai acontecer sábado agora, de 10 a meio-dia, 100% online. Valor de R$30, tá bom? Me chama lá no direct do Instagram, que aí eu vou dar as instruções de como fazer a transferência e tudo mais. E a gente já tem algumas pessoas aí participando e tal. Foi até mais rápido do que da outra vez. Então até agiliza aí, senão pode acabar... a gente pode encerrar as vagas antes da sexta, beleza? Outra coisa... Ontem, né, eu estava aqui conversando com a Lara, não sei se vocês acompanharam, estão abertas as inscrições da nossa co-mentoria, chamada Cocriar. Então, cocriar.mentoria, depois vocês sigam lá. Até domingo, a gente está recebendo propostas, né, de mentoria para educação criativa. Então, se você tem um projeto de educação criativa, seja na escola, seja no âmbito informal, seja no âmbito empreendedor, né? Você quer trazer essa ideia, quer emergir essa ideia e tá travado, né? Então, a mentoria vem aí até exatamente como um propósito, né, de compromisso público. Então, eu e mais outros 4 comentores, a gente se reúne com você semanalmente, né? Não com você, né? Geralmente dois comentores e 2 comentorados, e a gente fala sobre o seu desafio, vocês se propõem metas e a gente vai estar instigando vocês pensarem em metas, então é bem legal, tem duração de 8 semanas e a pré-inscrição vai até domingo, tá? Qualquer dúvida pode me mandar aqui ou no Instagram da cocriar.mentoria. Inclusive, hoje tem live lá com um dos nossos comentores, que é o Wagner. Então, o Wagner é um cara sensacional. Se vocês pararem um pouquinho, tomar uma água, comer uma bobeira, vai lá para cocriar.mentoria que o Wagner vai estar lá tocando uma live bem bacana sobre o que vai acontecer na nossa mentoria, beleza? Então é isso, workshop de Scratch, cocriar. Gente, eu vacilei no Instagram nesses 2 dias, foi meio corrido das 2 lives e eu não fiz o resumo, mas hoje eu vou lá, vou fazer o resumo da live, vou voltar e era isso. Beleza, gente? Então é isso. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Amanhã a gente volta pontualmente às 6 horas da tarde, beleza? Uma coisa que eu vou adiantar vocês também. Semana que vem, a gente tá na jornada do Professor Inesquecível, né? E vão ser umas 30 lives. 30 lives. E o evento é tão grande, tá tão longo, tão extenso, que eu vou fazer um micro evento dentro do grande evento da Jornada do Professor Inesquecível. Então, nas próximas 2 semanas, vai ser Jornada do Professor Inesquecível, edição BNCC. Então, a gente tem 10 competências lá da BNCC.
cada dia da live eu vou falar de uma competência da BNCC, vou falar como a gente trabalha o movimento maker na BNCC, vou falar como é que você pode levar isso para sua sala de aula. Se você tiver dúvidas sobre a BNCC, você me manda para eu pesquisar e já trazer uma coisa mastigada para você, beleza? Então semana que vem, a partir de segunda-feira, né? Aí nas 2 semanas seguintes a gente tem um micro evento aí da nossa jornada edição BNCC. Beleza, pessoal? É isso aí. Excelente quinta-feira para todo mundo. Vou lá pro Instagram agora e a gente vai se falando. Valeu, abração.